crescer. Esses dias eu estava assistindo um documentário e eu vi o Paulo Guedes, que era ministro da Economia. Uma senhora perguntou para ele quais os livros que ele recomendava para a pessoa crescer na área profissional, das finanças, da economia. Ele citou 3 livros. Eu estava ouvindo essa fala dele, de Michael Porter, para você se desenvolver, saber caminhar e viver no meio dos homens de negócios. Eu achei interessante ele. Ele é um senhor, como vocês sabem, conhecem, e ele sempre cita vários autores na área dele, da economia, das finanças. E ele citou Michael Porter sobre esse competition, essa competência para os negócios. E achei interessante. Depois ele citou para o discernimento nas finanças e também na carreira profissional. Ele citou Judgment, que ele tem como referencial teórico para a vida dele. E eu estava lendo sobre a potências dos homens no mundo, e uma das primeiras coisas que um homem deve ter para desenvolver a sua grande potência, dizem que é a inteligência emocional. Daniel Goleman, ele escreve muito bem sobre isso, e ele traz que um homem sem equilíbrio emocional, mental, ele é uma destruição para qualquer empresa ou para o meio ambiente. Imagine um homem sem controle emocional. Imagine um pastor sem controle emocional. Imagine uma liderança sem controle emocional. Então, quando Daniel Goleman, ele trata sobre essa questão da inteligência emocional, ele fala desse equilíbrio que o líder precisa ter para desenvolver. Charles Duhigg, ele escreveu 7 hábitos saudáveis para um homem desenvolver a sua potencialidade. E Tony Robbins escreveu sobre desperte o gigante que há dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa: qualquer profissional do mundo lê muito, entende muito. Há um provérbio latino que diz assim: tema o homem de um livro só. Muitos leem muitos se informam muito. Há muitos homens informados intelectualmente. Porém, deixa eu dizer uma coisa para os senhores: nós não estamos lidando com finanças apenas. É claro que o pastor lida com finanças da igreja, mas não é esse o alvo primordial de um pastor. O pastor, ele não é apenas um psicólogo para uma função das análises psicossomáticas, de maneira nenhuma. Ele pode até responder isso, mas o pastor, ele não tem que crescer apenas nestas áreas. Por exemplo, o profissional cresce na área dele, o psicólogo cresce na área dele, o estudioso, o matemático cresce na área dele, e o pastor tem que crescer na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Por que isso aqui é muito importante? Porque nós vamos pontuar 4 áreas que um pastor precisa crescer, e essas 4 áreas, elas são desprezadas hoje no nosso meio. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui esta noite: crescimento do homem de Deus. Eu vi o pastor Cladismondo agora há pouco, parabéns pela mensagem que ele trouxe. Ele falou aqui sobre o crescimento, mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores: todo o crescimento do homem de Deus sempre é para baixo, nunca é para cima. Vocês já observaram isso na Bíblia? Nunca um homem de Deus cresce para ser grande, porque primeiro, quando ele vai orar, ele dobra o joelho perante o Deus que é dono do céu, da terra, do mar. Então você já não é nada, já é pequeno, sim ou não? Quando Pedro, no capítulo 5 de Lucas, só porque Jesus disse assim: vai pescar, e ele foi pescar, quando ele lançou a rede, ele disse: meu Deus, eu trabalho de pesca há tanto tempo e não sei onde está o peixe. Jesus sabe. Ele voltou e disse: sai daqui, porque tu és santo demais. Ou seja, quem vai para a presença de Deus sempre se vê pequeno, porque sabe que o Deus que ele adora é o quê? Grande. Diga isso comigo: ele é grande, mas bem forte, ele é grande. Quando nós lemos Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, e Abraão foi orar pelos pecadores de Sodoma e Gomorra, e só porque ele estava pedindo para ele diminuir a cota de salvação, aí ele diz: não te zangue comigo, não se irrite comigo, porque eu sou pó. Olha o nosso pai na fé, orando perante Deus e já dizendo o que é
pó. Então nunca vá para a presença de Deus dizendo: tu sabes, Senhor, essa obra tem crescido, mas estou na frente. Não, nunca diga isso. Nunca diga: Senhor, eu estou pregando bem porque eu leio muito. Não, senhores, quando for para a presença de Deus, tem que se lembrar de 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta. Quem glorifica a Deus, diga aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: todos que querem crescer em Deus ficam pequenos. Pastor Antônio Gilberto dizia que é como um galho de laranja, que quanto mais laranja tem, mais o galho fica para baixo, não é? Então não tem essa como você crescer para cima, porque às vezes tem obreiro que diz: eu estou crescendo, Deus tem me levantado na nação brasileira, Deus tem me levantado no meu bairro. Então escute bem, todo homem de Deus que cresce, ele nunca acha que cresce, ele sempre acha que está se diminuindo. E só teve um homem na Bíblia que buscou um crescimento, e que o próprio João disse assim: quando eu for aí, eu vou dizer quem é ele. Está lá em 3 João capítulo, verso 9. Ele diz assim: porque esse Diótrefes, ele busca o primado. O primado é o primeiro lugar, o primado é a grandeza. Então João diz assim: eu não queria expor ele, mas já que ele busca ser grande, quando eu for aí, eu vou dizer quem é esse camarada, que ele não vale nada. Há muita gente que quer ser grande e não vale nada. Quer ser grande em pregação, grande em fama, grande em teologia, grande em exegese, e no final das contas, para Deus ele não presta para nada. Porque na presença de Deus, quanto mais você for pequeno, mais o Senhor Deus, ele te exalta. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? E outra coisa, irmão, você pode ter a maior biblioteca do mundo. Tem irmão que diz: eu tenho uma biblioteca com 10 mil livros. Mas conhece o Deus da biblioteca? Não é isso? Porque tem pessoas dizendo isso. É muita erudição. Eu ouvi um debate do Fernando Henrique Cardoso, ele dizendo: eu ainda tenho orgulho de dizer que eu sou da última escola dos grandes filósofos. Eu sou da ala dos filósofos, como por exemplo, ele dizia na entrevista dele: eu ainda fui acompanhante aí do pensamento de Sartre, do Michel Foucault, de Derrida. E eu olhando para ele, ele dizendo: eu tenho orgulho da educação que o meu pai me deu. E sabe do que eu tenho orgulho? Da educação que a Bíblia me dá. Todo pastor deve ter orgulho do que a Bíblia lhe ensina, lhe dá para a vida ministerial. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Então preste bem atenção. Quando olha para o crescimento, o João diz assim no verso 9: e Diótrefes, que busca o primado, ele não nos ouve e nem recebe o que eu mando. Toda pessoa que gosta de ser grande, ele sempre acha que todos que estão ao seu redor, primeiro, é pequeno, ninguém sabe de nada, ele é culto demais. Tem pastor que tem crente que tem até medo de chegar perto dele. Sabiam dessa? Irmão, não, ixi, é grande, E Jesus, todo menino era atrás de Jesus. Pode observar na Bíblia, irmão, todo menino era atrás de Jesus. As mulheres que não valia nada. Está lá no capítulo 15 de Lucas. E os publicanos, 15 primeiro, e os publicanos, e as pecadoras, e meretriz, e tudo que não valia nada, era atrás de Jesus. Mas os grandões, escribas e fariseus, ficavam de longe. No capítulo 9, eles disseram: olha como é esse Jesus de vocês, come e bebe com pecadores. Aí Jesus ouviu e disse: olha, quem precisa de médico é quem está doente. Se vocês não estão doentes, eu não estou nem aí para vocês. Então o Senhor só quer quem depende da graça dele. Oh glória, oh aleluia. Quem glorifica a Deus? Se você acha que já sabe, se você acha que já é grande, se você acha que já cresceu muito, Deus já está fora de ti. Agora, quanto mais você acha que é pequeno, quanto mais você acha que depende dele, quanto mais você acha que precisa da palavra, ele se aproxima de você. Perto está o Senhor dos que têm corações quebrantados. Quem está quebrantado diante de Deus? Oh, aleluia. Então, só para os irmãos, os pastores observarem: tudo que é grande, homem de Deus que começa grande acaba pequeno. Diga isso comigo para não esquecer. Homem de Deus, os que começaram grandes, terminaram pequeno. Atos 7:22, a Bíblia diz: Moisés era formado em toda a ciência do... Vamos lá, digam comigo. Moisés era formado em toda a ciência do... Aí Deus, para usar ele, deixou ele 40 anos. Você, quando termina um curso de direito, 5 anos, quando você termina, tem muita coisa que você não sabe. É assim ou não é?
Pronto, tem até médico que quando ele vai dar, eu já vi, foi muito médico, eu já fui consultar com alguns médicos, aí quando chega lá, ele diz assim: pastor, vou lhe passar um remédio, mas deixa eu ver bem aqui a composição, que eu não estou lembrado. Aí ele vai aqui, e aí fica olhando aqui, pesquisando: pastor, pode tomar. Eu disse: tá certo. Aí eu estava pensando, é ruim se eu for para a mesa de cirurgia, e ele deitar, deixa eu ver onde é que está o coração, pastor. Entendeu? Aí não dá certo.